Olá, tudo bem com você? Nos encontramos novamente para mais uma videoaula História, onde falaremos sobre as religiões do passado e do presente e a influência que essas religiões têm na formação da nossa sociedade. Para iniciar, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura de um slide que eu preparei para vocês. Nesse slide, nós falaremos sobre duas religiões específicas, o cristianismo e o islamismo, certo? Aqui eu trouxe duas imagens que nos fazem referência a essas duas religiões, né? Religião cristã, religião islâmica. E aí dois textinhos falando um pouquinho sobre elas. Cristianismo é uma religião monoteísta que apresenta numerosas ramificações surgidas das diversas misturas culturais realizadas durante seus 2000 anos de história. E, além disso, uma das maiores religiões do mundo contemporâneo. O cristianismo surgiu no Império Romano com a pregação dos seguidores de Jesus Cristo, profeta martirizado na Jerusalém romana do século I. Então, nós temos o cristianismo, né, fundamentado em Jesus Cristo. Ele essa religião iniciou através dos apóstolos de Jesus, que foram repassando suas histórias, contando o que vivenciaram com ele, certo? A religião cristã hoje é uma das maiores religiões do mundo, e ela tem diferentes culturas, diferentes povos que são seguidores, que são crentes dessa religião, ok? Com relação ao islamismo, ela é uma religião monoteísta também, assim como a religião cristã, surgida na Idade Média na Península Arábica. Em algumas das regiões conquistadas, as culturas nativas foram influenciadas pela língua árabe, a língua sagrada do Islã, na qual o Corão, o livro sagrado, foi escrito. Podemos definir o Islã como um conjunto de ideias, atitudes, costumes, pensamentos e tradições que compõem a experiência histórica iniciada por Maomé no século VII d.C., ou seja, a partir da Hégira. Historicamente, a data inicial do calendário islâmico corresponde ao ano 622. No calendário ocidental, simboliza a Hégira, a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. Então, Hégira é esse momento da fuga do profeta Maomé, né, de Meca para Medina. E a fé islâmica, né, ela é uma religião também politeísta, certo? Que teve início lá no século VII depois de Cristo, tá? Então, é uma das primeiras religiões e por isso ela está sendo abordada aqui, as duas, né? E nós veremos mais duas no livro. Está sendo abordada para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre elas, tá? Dando continuidade, nós temos aqui no livro de vocês, nas páginas 24 e 25, tá? 24 e 25 é o início aí dessas religiões politeístas. Para começar, no material de vocês, sempre aparece aqui essa bússola, né? A bússola, ela indica o que é que vocês aprenderão nesse capítulo. Então, basicamente, você vai estudar qual o papel das culturas e das religiões para a formação e organização do povo do passado e do presente. Então, eu gostaria que vocês aqui, ó, fizessem um grifo, né? Grifassem, marcassem com marca-texto essa informação, né? Do que vai ser estudado neste capítulo, ok? Deixa eu só tirar daqui para não ficar marcado e vamos continuar. As religiões monoteístas. Nós temos aqui duas imagens que o livro pede que vocês observem, tá? Com bastante atenção. Então, vamos lá para essa observação. Nós temos aí a Basílica de Santo Sepulcro e a Grande Mesquita de Meca. A Basílica de Santo Sepulcro, ela é uma igreja católica, né, cristã. E a Grande Mesquita de Meca, ela é um templo islâmico, tá? As duas construções estão na mesma cidade, na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade bastante importante para 3 religiões, certo? E nós vamos descobrir por quê, tá?
Para os judeus, Jerusalém é a capital do rei Davi, onde Salomão construiu seu templo e depositou a Arca da Aliança, como diz o livro sagrado dos judeus, a Torá. Já a mesma cidade é também conhecida por ser o local da paixão e ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos, de acordo com a Bíblia. E de acordo com o Corão, o livro dos islâmicos, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, por ter Maomé chegado ali após a sua jornada, tá? Então, é importante nós observarmos aí essas duas imagens que se localizam em Jerusalém, né? Onde hoje atualmente é o Estado de Israel, ok? Então, é bastante interessante essas informações. Continuando ali, nós temos o texto que eu gostaria também que vocês grifassem sobre essas imagens e sobre essas religiões, tá? Então, entre os povos antigos, os hebreus foram os que mais se destacaram pelo monoteísmo, ou seja, pela crença de um único Deus. Chamados de judaísmo, a religião dos hebreus, ela influenciou o surgimento de outras religiões, como o cristianismo e o islamismo, tá? Então, façam esse destaque aí, deixa eu só retirar daqui, ok? E vamos continuando. Então, até aqui nós falamos sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, 3 religiões. Agora nós vamos falar de uma quarta religião, que é o zoroastrismo. O zoroastrismo, ela também é considerada uma religião monoteísta, porém, ela tem seus pilares aí fundamentados na luta entre o bem e o mal, né? Que são, então, 2 deuses que representam o bem, um representa o bem e o outro representa o mal, tá? É possível que o zoroastrismo tenha sido fundado no século 6 a.C. por um profeta chamado Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, na região do antigo Império Persa, que hoje corresponde ao território do Irã. A crença zoroastra baseia-se na existência do deus Ahura Mazda. Há um livro sagrado chamado Avesta, em que estão registrados ensinamentos de Zoroastro. Os persas consideravam o rei a representação do deus Horus Mazda na terra. Embora o zoroatrismo seja considerado uma religião monoteísta, ela se baseia em uma característica dualista das divindades Ahura Mazda e Ahriman, de uma luta do bem contra o mal. Então, façam aí o grifo desse parágrafo, tá? Quero que vocês grifem aí o parágrafo todo, falando sobre essa questão de o zoroastrismo ser uma religião considerada monoteísta, mas ter essa questão dos deuses e da luta do bem contra o mal, tá? E aí nós vamos então agora para as atividades. Deixa eu só apagar esse círculo aqui e continuaremos, ok? Então, historionauta. Essa sessão, ela sugere uma pesquisa, tá? Então, eu vou pedir para vocês que realizem essa pesquisa nas redes sociais. Opa, desculpa, rede social não, na internet. Vocês realizem essa pesquisa na internet, tá? Com o auxílio de um adulto. A primeira questão, sobre as religiões monoteístas estudadas, judaísmo, cristianismo, islamismo e zoroatrismo, pesquise e complete o quadro com o nome do templo, das cidades sagradas e dos livros sagrados para cada uma das religiões. Então, nós temos aqui a religião, que são as 4 que nós vimos nessa aula, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo e o zoroastrismo. Então, o que vocês vão fazer? Pesquisar qual era o templo sagrado para cada uma dessas religiões. Quais são as cidades importantes para cada uma dessas religiões? E qual é o livro sagrado utilizado em cada uma dessas religiões, tá? Vocês vão pesquisar também por que a cidade de Jerusalém é tão importante para as 3 religiões monoteístas. Se vocês assistirem novamente essa videoaula, vocês vão ver que lá no início da explicação eu falo sobre a cidade de Jerusalém e falo por que ela é tão importante para essas 3 religiões, ok?
Então, a aula de hoje era sobre isso, tá? As religiões, a importância dessas religiões, a formação dessas religiões, né? O judaísmo, o islamismo, o cristianismo e o zoroastrismo, tá? Essas 4 religiões politeístas, as 4, apesar de o zoroastrismo ter essa dualidade aí entre o bem e o mal, eles também são considerados monoteístas, tá? Assistam a videoaula se precisar mais de uma vez e observem no livro de vocês também as imagens e os textos, certo? Aqui eu tenho para vocês uma tarefa que eu gostaria que vocês realizassem, tá? Então, Zoroastro foi o primeiro a conceder ao próprio homem o livre-arbítrio. Pesquise com seus familiares o que é o livre-arbítrio segundo o cristianismo. Encontre na Bíblia Sagrada uma passagem em que Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio e registre em seu caderno. Então, vocês vão pesquisar o que é o livre-arbítrio, tá? Vão registrar no caderno, vão pesquisar uma passagem bíblica, né, cristã, em que Deus concede a nós homens o livre-arbítrio e vão registrar no caderno de história, tá? Então, com aquele capricho que nós já combinamos em todas as aulas e combinamos em sala de aula, como eu disse, vai ficar repetitivo essa instrução, né, do caprichar, mas é necessário, tá? Para que vocês não esqueçam. Não esqueçam de registrar também aí no caderno, toda vez que for fazer uma tarefa, o cabeçalho, a data, a página de onde está sendo pedida essa tarefa, tá? Essa atividade, ou de onde você está retirando essas questões, ok? Para manter a organização do seu caderno. Bom trabalho, bom estudo e até na próxima aula. Tudo de bom!